Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante. O poder que existe na nossa própria mente. Mais especificamente, na mente subconsciente. A nossa conversa vai ser baseada em alguns trechos daquele clássico, né? O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que saiu originalmente, puxa lá em 1963. A ideia aqui é explorar os conceitos principais que o Murphy traz, sabe? Como assim a mente funciona em dois níveis? Será que nossos pensamentos podem mesmo moldar o que acontece com a gente? E claro, né, o mais legal, tem jeito de usar essa força interna para o nosso bem? O autor já começa com uma pergunta bem instigante. Qual seria o maior segredo de todos os tempos? Ele meio que descarta as coisas óbvias, tipo energia atômica, viagem espacial, e aí ele aponta para algo dentro da gente mesmo. O poder que ele chama de milagroso da mente subconsciente. É uma afirmação forte, né? Vamos investigar isso aí. Então, o primeiro ponto que ele bate muito na tecla é essa divisão da mente. O texto fala da mente consciente, que é a que a gente usa para raciocinar, para escolher, né? A racional, e a mente subconsciente, que seria mais ahn, instintiva, talvez? Irracional, ele diz. A dinâmica que ele descreve é basicamente assim. A gente pensa com o consciente, mas aqueles pensamentos que ficam martelando, as crenças que a gente cultiva, isso vai, tipo, afundando no subconsciente. E é o subconsciente que, segundo o Murphy, pega essas ideias e materializa elas na nossa vida. Sim, e para deixar isso mais claro, ele usa uma analogia ótima, que é a do navio. Pensa assim, a mente consciente é o capitão. Tá lá na ponte de comando, olhando o mapa, bússola, decidindo o rumo, dando as ordens. O subconsciente seria a tripulação lá na casa de máquinas. Eles não estão vendo para onde o navio está indo, não sabem o destino final, eles só recebem as ordens e executam. Ajustam as máquinas, controlam a pressão, fazem o navio andar. Eles confiam totalmente no capitão, certo? Agora, se o capitão, sei lá, erra o cálculo, lê o mapa errado e dá uma ordem que vai levar o navio direto para as pedras, o pessoal da casa de máquinas vai executar a ordem do mesmo jeito. Eles não vão discutir. Capitão, tem certeza? Parece perigoso. O subconsciente nessa visão é assim. Ele não argumenta, não julga se a ordem, o pensamento dominante do consciente é boa ou ruim. Ele simplesmente aceita como verdade e age de acordo. Entendi. Ele é um executor fiel, mas sem senso crítico próprio, digamos assim. Exato. E o ponto que o Murphy considera crucial é que essa lei interna, esse mecanismo, funciona para tudo, para o bom e para o ruim. É neutro. Se você alimenta sua mente consciente com pensamentos de harmonia, de saúde, de sucesso, o subconsciente vai trabalhar para criar essas condições na sua experiência. Mas, se os pensamentos que dominam são de medo, de dúvida, ressentimento, sensação de fracasso, bom, o subconsciente também entende isso como uma ordem e vai tratar de manifestar mais disso. É um poder imenso, mas que depende totalmente da qualidade do comando que ele recebe lá do consciente. Nossa, isso leva direto para um outro conceito que está o tempo todo no livro, que é a tal da fé. Mas o jeito que ele fala de fé parece um pouco diferente, né? Ele meio que desvincula de uma religião específica. Ele sugere que a resposta que a gente busca, seja numa prece, num desejo muito forte, não viria por causa do ritual X ou Y, mas sim pela nossa própria convicção, pela aceitação mental daquilo que a gente espera. Faz sentido isso para você? É exatamente essa a proposta central dele. Murphy chega a dizer que a lei da vida é a lei da fé. Mas o que é fé para ele nesse contexto? Não é necessariamente fé em algo externo. É basicamente um pensamento firme na mente, uma convicção, um saber interno. O subconsciente responderia a essa imagem mental que predomina, a esse sentimento de certeza. É por isso ele argumenta que pessoas de religiões completamente diferentes, sabe, budistas, cristãos, muçulmanos, judeus, poderiam ter respostas, não seria por causa do dogma específico ou da cerimônia, mas sim pela qualidade da fé, da aceitação mental que elas conseguem atingir naquele momento. É a confiança na resposta da sua própria mente que, segundo ele, faria a coisa acontecer. Interessante. Então a dica prática que ele dá basicamente é:
Começa a questionar suas crenças que te limitam, tipo, abandona aquelas superstições, aqueles medos que não te servem mais e passa a acreditar mais nesse potencial interno que ele descreve. Acreditar que a gente tem sim dentro da gente uma capacidade de curar, de achar solução, de prosperar. É quase como, voltando para a analogia, ensinar o capitão a dar ordens melhores para a tripulação, né? Exatamente. Reprogramar o comando consciente. Falando em comando e ordens, o livro também explora muito a ideia de sugestão. Como uma palavra, uma ideia pode mexer com a gente. Lembra daquele exemplo clássico, acho que todo mundo já ouviu algo parecido, do passageiro no navio. Alguém chega e fala: "Nossa, você está meio pálido, hein? Parece que vai enjoar." E a pessoa, que talvez já tivesse um receio ali, uma insegurança sobre passar mal, começa de fato a se sentir enjoada. A sugestão externa plantou uma semente num terreno já meio fértil para o medo, né? Sim, perfeito exemplo. E o contraponto que ele faz é crucial. Se essa mesma sugestão fosse feita para um marinheiro super experiente, cascudo, provavelmente não teria feito nenhum, talvez ele até achasse graça ou ficasse irritado. Isso ilustra um ponto fundamental para Murphy. A sugestão vem a ela de fora, que ele chama de heterossugestão, ou de dentro de nós mesmos, que é a autossugestão. Ela só ganha força se a gente aceitar mentalmente. E essa aceitação está muito ligada às nossas crenças e medos que já existem lá dentro. Ele até descreve a mente consciente como uma espécie de sentinela no portão. Uma sentinela? Como assim? A função dessa sentinela seria proteger o subconsciente de receber impressões negativas, falsas, destrutivas. Em teoria, a gente teria o poder de analisar o que chega de fora e dizer: não, isso não aceito, isso não é verdade para mim. A sugestão em si não teria poder algum. Nós é que damos o poder a ela quando concordamos internamente, mesmo que inconscientemente às vezes. Entendi. E a autossugestão? Quando nós mesmos nos damos as sugestões. Lembro de uns casos no livro. Tinha a jovem cantora, não era? Que tinha pânico de palco, e ela teria superado isso repetindo para si mesma, várias vezes ao dia, algo como: "Eu canto muito bem, sou calma, sou equilibrada, confiante." Ou aquela senhora de 75 anos que estava com a memória falhando e começou a afirmar: "Minha memória está melhorando a cada dia." São exemplos de usar a sugestão de propósito, né? Para construir algo bom. Sim, esses são os usos construtivos, que é o que ele recomenda. Mas ele também usa um exemplo bem drástico para mostrar o quanto o subconsciente pode ser literal. Aquela história do pai que estava desesperado com a doença da filha e teria dito algo como: "Eu daria meu braço direito para ver minha filha curada." Uma expressão forte, né? Nossa, pesado. Pois é. E aí, segundo o relato no livro, um tempo depois, acontece um acidente de carro, ele perde o braço direito e a filha se cura. Olha, independentemente de a gente poder verificar isso hoje, a intenção do autor com essa história é dar um alerta claro. Cuidado com o que você pensa e fala com muita emoção, com muita intensidade, porque o subconsciente pode não entender que é só uma força de expressão, uma metáfora, uma hipérbola. Ele capta a carga emocional e a ideia central. Por isso ela insiste tanto: vigie seus pensamentos, suas palavras, direcione sua mente só para sugestões que curem, que inspirem, que tragam alegria e paz. Ok, faz todo sentido ser cuidadoso. Mas então, se o subconsciente é tão poderoso e tão literal assim, como é que a gente pode conversar com ele de um jeito que funcione para passar as sugestões certas? O livro dá umas dicas práticas, né? Umas técnicas. Uma que me chamou a atenção foi a da visualização. Aquela ideia de imaginar o que você deseja já realizado, com detalhes, sentindo como se fosse real agora. Lembro da história da estudante que queria uma bolsa de viagem cara. Ela se imaginou usando a bolsa, sentiu a textura, a alegria, e no mesmo dia ganhou a bolsa de presente do noivo. Parece simples demais, não? Será que funciona assim? Então, a chave aí, segundo a explicação do Murphy, não está só em ver a imagem na mente.
O pulo do gato é sentir a realidade daquilo. É a emoção, a convicção que acompanha a imagem, que realmente impressiona o subconsciente. É o sentimento que dá vida à imagem mental. Ele até fala de uma coisa chamada lei do esforço invertido. Já ouviu falar? Acho que não. O que seria isso? Basicamente, se você tenta forçar algo só com a força de vontade, com o consciente, mas a sua imaginação, que está muito ligada ao subconsciente, aos medos, às crenças, vai na direção oposta, a imaginação geralmente vence. Pensa assim, andar numa tábua estreita que está no chão é fácil, né? Agora, pega a mesma tábua e coloca ela a 10 metros de altura entre dois prédios. Nossa, aí complica. Exato. A sua vontade de atravessar pode ser a mesma, mas a imaginação do perigo do tombo fica tão forte que pode te paralisar. A imaginação do fracasso venceu a vontade de ter sucesso. A solução que ele propõe é justamente alinhar as duas coisas, o desejo consciente e a imaginação subconsciente. E a visualização, quando feita com sentimento, seria uma ferramenta para criar esse alinhamento, focando no resultado final positivo e sentindo como se já fosse verdade. Entendi. O sentir é a cola, então. Legal. E outra técnica que ele menciona é a da afirmação, né? Ficar repetindo frases positivas. Mas tem um detalhe interessante que o livro levanta. Se a pessoa afirma, sei lá, eu sou rico, mas ela tá cheia de dívidas e lá no fundo sente que tá mentindo descaradamente, isso pode gerar um conflito interno tão grande que em vez de ajudar, pode até piorar, reforçando a sensação de falta. Tem isso mesmo. Quem sim é um ponto importante. A afirmação, para funcionar bem segundo essa lógica, não pode gerar essa dissonância cognitiva, esse conflito mental muito forte. Por isso, às vezes, é mais eficaz usar afirmações que sejam mais aceitáveis para a mente naquele momento. Algo que não soe como uma mentira óbvia. Em vez de eu sou rico, quando você está em dificuldade, talvez algo como minha renda está aumentando constantemente, ou a cada dia encontro mais oportunidades de prosperidade, ou focar numa área específica, minhas vendas estão melhorando dia por dia, algo que a mente possa aceitar como possível e gradualmente como real. A afirmação precisa ter um mínimo de congruência interna para não gerar resistência. Faz sentido. Encontrar uma frase que te puxe para cima, mas sem te fazer sentir que está se enganando, né? Exatamente. E tem outra abordagem que está ligada a isso, que é a técnica do agradecimento. O livro cita o caso de um tal Sr. Brock, que estava passando por uma crise financeira braba. E o que ele fez? Começou a repetir várias vezes ao dia, sentindo mesmo, obrigado, Senhor, pela minha riqueza. Mesmo sem ter a riqueza ainda. Sim. A ideia era mudar o estado mental dominante, sair da frequência da escassez e entrar na frequência da abundância, usando a gratidão antecipada, como se já tivesse superado a crise. E segundo o relato, essa mudança de foco mental, esse sentimento de gratidão, teria ajudado a recondicionar a mente dele e eventualmente atrair uma nova oportunidade que resolveu a situação. Que interessante, focar na gratidão pelo que se quer como se já tivesse. E tem mais uma técnica que lembro dele falar, que é a técnica do sono. Essa é curiosa. Ah, sim. Aproveita aquele estado sonolento, sabe? Logo antes de dormir ou assim que a gente acorda, quando a mente consciente está mais quieta, menos crítica e o acesso ao subconsciente estaria mais aberto. A sugestão é relaxar o corpo e a mente e aí repetir de forma calma, tranquila, quase como uma canção de ninar, uma palavra ou uma frase bem curta que simboliza o desejo já realizado. Tipo só a palavra saúde, ou sucesso, ou harmonia, riqueza. Repetir isso sentindo o significado até adormecer embalado por essa ideia. A teoria é que o subconsciente, que supostamente nunca dorme, pegaria essa última ordem do dia e trabalharia nela durante a noite. Uau! Então, visualização com sentimento, afirmação congruente, gratidão antecipada e essa impregnação na hora do sono. São as ferramentas práticas que ele oferece para a gente tentar direcionar esse poder todo, né? Basicamente, sim. São formas de plantar as sementes certas no jardim do subconsciente, como ele gosta de dizer. E as aplicações que ele descreve no livro são muitas. Cobre praticamente todas as áreas da vida, impressionante.
Ele fala muito de curas. Cita o caso dele mesmo, que teria se curado de um problema sério de pele, um sarcoma, usando oração focada na inteligência criadora do subconsciente. Fala de casos de melhora em problemas de visão, ossos, nervos, e até comenta sobre curas que acontecem em santuários, tipo Lourdes, dizendo que ali o que opera é a fé intensa e a expectativa da pessoa, que mobiliza o próprio subconsciente para a cura. Sim, a área da saúde é bem explorada. E também é de sucesso e riqueza. Ele dá exemplos como o do tenor Caruso, que usava afirmações para superar um medo terrível de palco antes de entrar para cantar. Histórias de gente que visualizou e conseguiu o emprego dos sonhos, a casa que queria, que aumentou vendas. A ideia que sempre volta é: primeiro você precisa se sentir próspero, bem-sucedido, merecedor lá dentro. Esse sentimento é que atrairia as circunstâncias externas. Não é esperar ter para sentir, é sentir para ter. Essa inversão é contra-intuitiva, né? Mas parece central na filosofia dele. E ele fala até de usar isso para solução de problemas e para criatividade. Cita cientistas famosos como Tesla visualizando as invenções ou Kekulé sonhando com a estrutura do benzeno. Como se o subconsciente tivesse acesso a um banco de dados maior, a soluções que a mente lógica não alcança de imediato. E até para coisas mais do dia a dia, tipo perder um objeto. Ele conta que uma vez perdeu um anel valioso e pediu ao subconsciente para encontrar antes de dormir e sonhou onde estava. Ou um rapaz que encontrou o testamento perdido do pai dessa forma. Pois é, a premissa é que o subconsciente sabe a resposta para muitas coisas. Basta a gente pedir e confiar. E claro, ele aplica isso também às relações humanas. Tem a ideia de atrair o parceiro ideal, não focando numa pessoa específica, mas definindo as qualidades que você busca num relacionamento e meditando sobre isso, sentindo a alegria de já ter encontrado. Ou como lidar com relacionamentos difíceis no trabalho, por exemplo. Mudar sua atitude mental em relação a outra pessoa, mesmo que ela não mude inicialmente. Aplicar a regra de ouro. Pensar, sentir e agir em relação aos outros como gostaríamos que fizessem conosco. Porque o que a gente projeta, a gente atrai de volta pela lei do subconsciente. E também para superar medos e hábitos indesejados, né? Lembro de exemplos de gente que superou medo de falar em público, ou até vícios como o alcoolismo, usando técnicas de visualização da liberdade, da saúde e afirmando a força interior para vencer aquilo. O que permeia muitas dessas aplicações que você já mencionou de leve, mas que ele considera fundamental. Qual seria? A importância da harmonia interna e, especificamente, do perdão. Ah, sim. O livro bate muito nessa tecla, é verdade. Bate mesmo, e de forma bem direta. Murphy argumenta que guardar ressentimento, mágoa, culpa, ficar criticando os outros ou a si mesmo o tempo todo, isso seria como tomar veneno aos poucos. Ele acredita que essas emoções negativas são tóxicas e podem ser a causa raiz de muitas doenças, além de bloquearem o fluxo de coisas boas na vida, como prosperidade e felicidade. Por isso, perdoar tanto os outros quanto a si mesmo não seria só um ato de, bondade ou superioridade moral. Seria uma necessidade prática para ter saúde e paz de espírito. Liberar essa carga negativa seria essencial para deixar o subconsciente trabalhar de forma construtiva. Entendi. E o perdão, pelo que eu li ali, não é necessariamente concordar com o que a outra pessoa fez, ou passar a gostar dela, ou esquecer o que aconteceu. É mais um processo interno, né? De soltar a mágoa, parar de ficar remoendo aquilo, escolher a sua própria paz em vez de ficar preso no conflito mental. É isso. O teste decisivo, segundo ele, seria conseguir pensar na pessoa ou na situação que te magoou, sem sentir mais aquela ferroada de dor, de raiva, de tristeza. Quando você chega nesse ponto de neutralidade, ou até de desejar o bem para a pessoa, mesmo que de longe, aí sim você se libertou. É uma libertação para você mesmo, antes de tudo. Faz muito sentido. Libertar a si mesmo daquela energia negativa. Isso. E isso tudo se conecta com a ideia geral de cultivar a harmonia. Se o subconsciente responde aos nossos pensamentos e sentimentos dominantes, e se ele influencia a nossa realidade, então cultivar pensamentos de paz, de boa vontade, de respeito tanto por nós mesmos quanto pelos outros, seria a atitude mais inteligente para criar uma vida mais harmoniosa e feliz.
É a aplicação direta daquela lei do você colhe o que planta, mas no nível mental e emocional. O que você emana, volta para você. Ok, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a grande mensagem que esses textos do Murphy parecem deixar é que, olha, existe um poder gigantesco dentro da gente, esse tal de subconsciente. E ele funciona como um servo muito fiel, muito poderoso, mas completamente neutro. Ele não julga, ele só aceita as nossas crenças, os nossos medos, as imagens mentais que a gente mais alimenta e trabalha sem parar para transformar isso em realidade na nossa vida. É isso. É uma ótima síntese. E o ponto-chave é que esse poder não está lá só para fazer nosso coração bater ou nosso cabelo crescer. Segundo essa visão, ele pode e deve ser conscientemente direcionado, através da compreensão de como ele opera, a importância da fé como convicção, da emoção que acompanha o pensamento e do uso consistente dessas técnicas que a gente falou: visualização sentida, afirmação congruente, gratidão antecipada, impregnação no sono. Com isso, a gente poderia influenciar positivamente nossa saúde, nosso sucesso, nossos relacionamentos e até nosso bem-estar geral, nossa vitalidade ao longo dos anos. A responsabilidade, então, fica toda com a gente, né? Que tipo de sementes a gente está escolhendo plantar dia após dia nesse jardim fértil que é a nossa mente? Exato. Fica aquela reflexão inspirada numa frase do Emerson que o próprio Murphy cita no livro. O homem é aquilo que ele pensa durante o dia inteiro. Se isso tiver um pingo de verdade, mesmo que não seja 100%, que tipo de mundo a gente está criando para nós mesmos, silenciosamente, a cada pensamento habitual, a cada sentimento que a gente cultiva? Estamos usando essa casa do tesouro interna para construir o que exatamente? É algo para a gente observar com mais atenção no nosso dia a dia, sem dúvida.